Então, pessoal, para esse nosso primeiro momento, nós vamos recapitular o que seja literatura, né? E nós vimos em sala de aula que literatura seria a arte da palavra, a arte de mexer com a palavra, de transitar com a palavra, a arte de modificar a palavra. Nós vimos que a literatura ela tem o poder de transmutar a palavra, né? Aquela palavra que nós vemos no sentido conotativo, no sentido denotativo, ela assume um outro sentido, assume um sentido conotativo na literatura, né? É diferente você ler um texto literário e ler uma bula de remédio, e ler uma receita de bolo, e ler um editorial, por exemplo. Então, para nosso primeiro encontro, nós vamos conversar sobre isso, sobre o que seja literatura. A literatura é uma das mais importantes formas de arte e cultura da humanidade. A literatura congrega a linguagem verbal e expressões subjetivas. O filósofo Aristóteles entendia a literatura como arte da imitação. É a arte que imita pela palavra, ele dizia. Hoje, entretanto, a literatura possui um significado muito mais amplo, muito mais global. De uma série de gêneros, como a literatura infantil, a literatura de época, a literatura de cordel, a literatura marginal. Então, hoje, nós entendemos literatura como toda e qualquer forma de expressão da palavra. Mas, afinal, quando surgiu a literatura? Quando surgiu o primeiro texto literário? Quem é o autor desse texto? Na verdade, essa resposta ela é quase que impossível, porque a literatura ela surgiu muito antes da palavra escrita. Nós começamos a produzir literatura, a humanidade começou a produzir literatura muito antes de escrever essa literatura, né? Então a gente pode perceber que a literatura ela é a manifestação do sentimento. O sentimento ele é anterior à escrita. O sentimento ele é anterior ao que se coloca num papel ou numa tábua. A literatura ela existe em qualquer momento que nós usamos da palavra, da transmissão do sentimento através da palavra para nos expressar. E aí cabe aquela pergunta que nós já fizemos anteriormente. O pensamento, ele é anterior à linguagem ou a linguagem é anterior ao pensamento? Com relação a essa pergunta, o pensamento é anterior à linguagem ou a linguagem é anterior ao pensamento? O filósofo Ferdinand de Saussure, um filósofo estruturalista da linguagem, nos diz que o nosso pensamento ele é posterior à linguagem. A linguagem existe para que o pensamento exista. Então, o nosso pensamento, de acordo com o Saussure, ele é mais amplo de acordo com a nossa linguagem, de acordo com que a nossa linguagem se amplia. Por isso que é tão interessante, é tão necessário que a nossa linguagem seja ampla, que o nosso conhecimento de mundo seja amplo. O nosso pensamento, ele permeia isso, tá? Ele vai de acordo com a nossa linguagem. Se eu pedir para que cada um de vocês, por exemplo, pense em algo que não existe, nós não vamos conseguir. Nós só pensamos naquilo que existe. Tudo que vem no nosso pensamento. Priscila, e as grandes invenções? Elas são baseadas naquilo que já existe. Então, nós levamos isso para a literatura. A literatura, ela sendo a expressão do sentimento, ela vai trazer para a linguagem aquilo que existe. Ela vai trazer para a linguagem aquilo que já está em algum lugar do ser, que já está no mundo. É o olhar do ser humano sobre o mundo. É o ser humano atuando sobre o mundo, modificando a palavra, utilizando a palavra com várias facetas. Isso é a literatura. Bom, pessoal, e com o intuito de instigar um pouquinho o gosto de vocês pela literatura, pela leitura, né, eu vou mostrar alguns livros meus que eu tenho em casa, né, que a gente não leva para a escola, mas ao longo das nossas aulas, dos nossos encontros, eu vou falar um pouquinho sobre alguns autores, né, autores que vocês não vão ver no primeiro ano, a título de escola literária, né? Na segunda etapa, nós vamos entrar na nossa primeira escola literária, propriamente dita, mas vocês não veem esses autores que eu vou falar no primeiro ano, né? São autores de segundo ano, são autores de segundo e terceiro ano médio. Mas para que vocês peguem um pouquinho do gosto, do quanto é maravilhoso o mundo da literatura, o mundo da leitura, eu vou falar um pouquinho sobre alguns deles. E hoje eu queria falar para vocês
de uma coletânea que eu ganhei de uma pessoa especialíssima, do Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes é um autor do modernismo, né? Lá para 1945, 1960. Então ele não tem a ver com o que a gente estuda no primeiro ano, porém é um autor que vale muito a pena vocês conhecerem assim, e vocês já conhecem, né, textos dele sem saber às vezes que é dele, né? Quem de vocês não cantou na educação infantil a música do pato? Lá vem o pato, pato aqui, pato acolá, lá vem o pato para ver o que há. É dele, né? Várias das nossas cantigas infantis são cantigas dele, algumas em parceria e algumas são dele mesmo, né? Letras somente dele. Então eu vou falar de Vinícius de Moraes um pouquinho pra gente tomar gosto pela literatura. Então, pessoal, continuando a falar de Vinícius, falar para vocês que Vinícius foi um diplomata, um homem que transitou entre as mais altas esferas da sociedade e que também transitava muito bem entre as camadas populares. Vinícius escreveu textos defendendo os direitos do trabalhador. Vinícius escreveu sobre o amor. Vinícius foi o autor brasileiro que talvez mais tenha cantado esse amor popular, esse amor fácil, de fácil entendimento, né? Vinícius permeou entre a religiosidade e o sincretismo religioso. Vinícius foi da Umbanda, ele permeava entre a Umbanda, o Candomblé, o catolicismo, teve a sua fase extremamente católica, né? E traz pra gente textos muito bonitos dessa fase, textos de fé muito bonitos. Vinícius foi extremamente também, né, machista, tem resquícios machistas, é uma crítica que não se pode deixar de fazer. Vinícius tem, por exemplo, um texto que virou música, que alguns de vocês com certeza conhecem, que diz o seguinte: se você quer ser minha namorada, que linda namorada você poderia ser. Se quiser ser somente minha, exatamente essa coisinha, essa coisa toda minha que ninguém mais pode ser, você tem que me fazer um juramento de só ter um pensamento e ser só minha até morrer. Os teus olhos têm que ser só dos meus olhos, teu silêncio no meu ninho, no silêncio de depois. Então, pessoal, em 2020 a gente não entenderia, né, um autor falando que alguém tem que ser somente dele, exatamente essa coisinha, essa coisa toda minha. Então Vinícius tem sim esses resquícios machistas pela própria época que viveu, né? Por um pensamento também, porque muitos daquela época não tinham esse pensamento, tinham um pensamento um pouco mais libertário, então se faz essa crítica a Vinícius. Vinícius também escreveu muitos sonetos. Posteriormente nós vamos estudar os sonetos. E Vinícius tem um soneto muito lindo, que é o soneto de fidelidade, que diz assim: de tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto ao seu pesar ou ao seu contentamento. E quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, o fim de quem ama, eu possa lhe dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Então esses versos de Vinícius, eles foram um mote para muitos amores, né? Foi um texto muito usado também no intertexto, né? Vários outros autores se apropriaram desse texto para produzir seus próprios textos. Vinícius é, enfim, um autor que vale a pena você conhecer, que vale a pena você se apaixonar por ele. Tem uma história de vida muito interessante, né? Tem uma história literária muito interessante. É um autor que vai do prosaico ao erudito de uma forma muito fácil, de muito fácil entendimento. Então Vinícius de Moraes é o autor que a gente indica hoje e que vale a pena.